Lawrence Stroll decidiu que vai vender ações da Aston Martin na Fórmula 1, mas afinal, o que isso significa na prática e o que isso muda no futuro de Lance Stroll na Fórmula 1? A notícia surgiu no início dessa semana e, enfim, tem muito a ver também com um pouco das tarifas impostas pelo novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a importação de automóveis e o consequente impacto nas vendas no mercado norte-americano. A marca da Aston Martin e a equipe elas são do mesmo nome, mas são instituições separadas, com a marca de carro de luxo tendo uma participação minoritária que é avaliada mais ou menos em 74 milhões de libras e que o Lawrence Stroll busca vender essa parte não só para arrecadar mais investimentos para a equipe na Fórmula 1, mas também para compensar um pouco a marca que vive problemas financeiros um pouco complicados e que, por mais que esteja muito ligado com a Fórmula 1 nos últimos anos, não parece ter recebido muito bem, não parece ter lucrado muito bem com toda essa exposição. De qualquer forma, o Lawrence Stroll ele tem essa parte da montadora e ele decide fazer esse investimento, mas que, segundo ele, não deve mudar tanto a atuação dele, tanto sobre a marca quanto em cima dos negócios. E essa transação também é esperada para deixar aí, basicamente, com o Lawrence Stroll cerca de 1/3 do capital da Aston Martin, a montadora que ele começou a investir em 2020. É bom a gente lembrar que o Lawrence ele comprou a antiga Force India, foi feito ali todo um leilão naquela época que o time vivia um péssimo momento financeiro. Ele compra a equipe, transforma em Racing Point e a partir do momento que entra como um dos acionistas da marca, ele decide fazer esse vínculo, que também inclui um contrato também de patrocínio que a Aston Martin tem com a Fórmula 1, com a equipe em si, que inclusive tem a questão do nome, etc. Se eu não me engano, esse contrato vai até 2031, então pelo menos até lá a gente deve ver a Aston Martin na Fórmula 1. É claro que esse é um tipo de negociação que seria muito diferente do que pensar como, por exemplo, se a Daimler quisesse negociar ações da Mercedes, ou o caso da própria Renault, que é uma empresa que tem uma participação diferente, porque tanto a Mercedes quanto a Renault são montadoras, Claro, a Renault vai sair ano que vem como montadora, mas são montadoras que elas têm um certo nível de importância na questão de palpitar sobre o design dos carros, o desenvolvimento, os motores e tudo mais, e a Aston Martin marca não tem esse poder sobre a equipe. É uma forma de arrecadar um pouco mais, e especialmente nesse momento depois de tantos investimentos que foram feitos. Basicamente em toda a questão do novo campus, do novo túnel de vento, dos contratos, as contratações que foram feitas de lá para cá. É estimado que o Lawrence Stroll gastou cerca de 600 milhões de libras desde a compra da equipe, desde a entrada do nome da equipe lá em 2021. E está na hora também de valorizar um pouco a marca. Então eu acho que de cara a gente não pode esperar muitas mudanças a respeito da presença do Lawrence Stroll na Fórmula 1, mas depende também de quem funda esses compradores. Basicamente a gente tem dois nomes que a gente já olha como os básicos, que poderiam se tornar esses investidores. Um é a Aramco, que é a empresa aí que é atualmente uma das patrocinadoras, inclusive de nome, e que tem uma grande participação, e que inclusive nos últimos anos foi muito citada como uma empresa que tem um desejo de investir mais para se tornar, quem sabe, um time que esteja no topo da Fórmula 1. Isso, é claro, também vai muito em toda essa questão do sports washing que a Arábia Saudita tem praticado nos últimos tempos. É bom a gente lembrar que a Aramco é a principal petrolífera da Arábia Saudita e uma petrolífera que é uma das mais ricas do mundo. Já foi muito ligada, por exemplo, o desejo de trazer o Max Verstappen e que a Aramco seria um dos principais investidores. E tem, claro, também a Atticus Partner, que é uma empresa que finalizou uma negociação para comprar uma parte minoritária da Aston Martin no fim de 2023. Eu acho que como esses acionistas eles já estão no meio dessa questão, seria mais fácil que eles entrassem, negociassem e fizessem esse tipo de investimento. Mas a realidade existe um patrocínio de longo prazo e o nome da Aston Martin deve ficar na Fórmula 1, mas depende muito também de quem pode entrar nesse esquema. Eu acho que também já está começando a ficar um pouco evidente que o Lawrence Stroll quer receber um pouco de volta por todos esses investimentos que fez. E aí tem que ver também como ele vai pensar a respeito de tudo isso. Se ele vai pensar como um homem de negócios, um dos mais ricos do Canadá e que tem investimentos importantes a ser feitos, ou se ele vai agir como o pai, que sustentou tanto tempo o Lance Stroll, sustentou essa carreira, mesmo que, é claro, o início de 2025 dele seja até razoável, é um cara que por tanto tempo a gente se questionou se ele é capaz realmente de entregar resultado, de entregar performance, especialmente quando a gente fala de um time que tem tantas ambições assim para o futuro na Fórmula 1. Enfim, a Aston Martin vai chegar no Japão, obviamente sem nenhum favoritismo, sem nenhuma prospecção de pódio ou alguma coisa, mas com uma das grandes histórias a respeito de futuro. Afinal, a partir do momento que chegar 2026, tiver a entrada da Honda, a gente sabe que inclusive com o Adrian Newey tocando melhor as coisas, é uma equipe que todo mundo vai ter olhos abertos e que pode sim se tornar grande de Fórmula 1. Mas é aquela coisa, até agora muito foi investido, pouco retorno aconteceu e para mim é evidente que o Lawrence Stroll quer mais esse retorno
para o futuro dos cofres dele e também do investimento, de todo o negócio que ele fez. Enfim, você acha que o possível novo dono, o possível novo parceiro da Aston Martin vai querer a saída do Lance Stroll? Comenta aí embaixo, deixa o seu like e também a sua inscrição. Abraço!